O início do ano de 2021 ficou marcado pela segunda onda da Covid-19 no Amazonas. O estado bateu todos os recordes de pessoas infectadas, de internações nos hospitais e de mortes. Situação que foi piorada por outro problema: a falta de oxigênio medicinal nas unidades hospitalares. Com os hospitais lotados e sem oxigênio, muita gente morreu sem poder respirar. O problema poderia ser evitado caso o governo tivesse tomado as precauções necessárias para evitar a falta do gás. A empresa que fornece o produto, prevendo o aumento no número de casos e uma possível falta de oxigênio, pediu um aditivo em novembro do ano passado, mas não foi atendida pelo governo do estado. O problema da falta de oxigênio foi amenizado por ajuda do governo federal e de doações de usinas de oxigênio. Até o momento, o governo do estado não comprou vacinas e nem usinas de oxigênio e continua demonstrando a sua falta de gestão. O indígena da etnia Cambeba, Robério Ramírez, perdeu o tio, o pai e a mãe pelo descaso na saúde no município de São Paulo de Olivença, interior do Amazonas. Eles estavam internados no hospital Robert Paul Bexman. Nas fotos podemos ver que eles estavam bem quando foram internados, mas os problemas no hospital começaram a aparecer. Tem que ser forte o bastante para que a gente possa acreditar que eles se foram, mas deixaram o seu legado. A minha mãe, Flauzina Ramírez, morreu dia 19 desse mês. Não foi diferente dos demais no nosso município, né? A falta de assistência, a falta de preparo dos profissionais que atuam na área da saúde, no enfrentamento dessa pandemia, desse vírus, que está ceifando muitas famílias. Na situação da minha mãe, eu não consigo entender o porquê que ela não foi transferida para outro hospital ou para outro estado, uma vez que falavam para a gente, a assistente social falava para a gente, que a minha mãe estava bem, a saturação dela chegou a 99, né? Quando foi pedido para a gente solicitar, a família solicitar, não foi nem a prefeitura que solicitou. A assistente social pediu para que nós solicitássemos o avião da UTI, como se nós tivéssemos o poder para isso, né? E isso foi feito pela minha parte. Corri atrás dos parceiros, corri atrás de todo mundo. Conseguimos a UTI. Mas, infelizmente, foi dado para trás de novo, dizendo que não tinham vaga de UTI, nem no 28 de agosto, nem no Delfim Aziz. Então, corri de novo para o 28 de agosto e constei lá médicos, enfermeiros, que me relataram e provaram para mim que tinha 40 leitos de UTI na penúltima ala do 28 de agosto. Não diferente também, corri para o Delfim Aziz, onde também tinha 40 leitos de UTI, no aguardo de pacientes que vinham do interior do estado, né? Então o que faltou? E o problema no hospital, que é administrado pelo governo do estado, não era de oxigênio. Havia o produto no local. O que não havia eram pessoas para instalar o cilindro e até uma chave para poder fazer a instalação. Saliento também a situação do oxigênio. Prefeito de São Paulo de Olivença. Não adianta encher o hospital de oxigênio se não ter mão de obra qualificada. Não ter ferramenta para manusear, né? Uma vez que minha mãe precisou da troca de oxigênio e não tinha nenhuma chave, e não tinha ninguém para manusear, para fazer a troca, né? Então, com isso, governador, prefeito, a questão do quadro clínico da minha mãe só veio a piorar com isso, né? A falta de máscara para o meu pai também, né? Uma vez que fizeram uma gambiarra para criar
uma máscara para o meu pai respirar, que saía mais oxigênio do que ia para o pulmão do meu pai. Um dia antes de a minha mãe falecer, chegaram 50 balas de oxigênio. E minha mãe, no entanto, passou mais de meio dia, 12 horas sem oxigênio. Economizar para quê, prefeito, governador? Economizar para quê? A senhora Flauzina Ramires, da etnia Cocama, de 74 anos, mesmo com oxigênio no hospital, passou quase um dia inteiro precisando do produto, que não podia ser instalado no seu leito. Já o seu marido, Raimundo dos Santos, da etnia Cambeba, de 73 anos, o hospital teve que improvisar um respirador com um saco plástico. Com todos os problemas, os familiares tentaram transferir os pacientes para Manaus para poderem ter o melhor atendimento. Mas o pedido foi negado, mesmo com o governo do estado tendo gastado 11 milhões e meio com UTIs aéreas, os pacientes tinham que viajar até o município de Tabatinga para embarcarem em um avião da Força Aérea Brasileira. Além do pai e da mãe, Robério também perdeu o tio, Antônio dos Santos, de 75 anos, pelos mesmos problemas. O descaso do governo do estado com a saúde. Saliento também, governador, que nós temos um aeroporto em São Paulo de Olivença. Também indago isso a Vossa Excelência. Por que os pacientes que estão infectados com Covid-19 precisam enfrentar 4 horas de viagem para Tabatinga? Sendo que nós temos um aeroporto em São Paulo de Olivença que comporta a decolagem e aterrissagem de avião. Eu me pergunto também, governador, por que só o seu jatinho pode pousar lá? Só os seus assessores podem pousar lá e cobrar o que tem que ser cobrado. Muitas das vezes nem cobram, fazem que não veem nada, né? Quando o senhor, governador, pede um relatório deles, dos seus, eles fazem uma cartinha de amor. Que, na verdade, se o senhor for ver lá, a situação é bem diferente do que o senhor imagina. Então não brinque conosco, governador. Não brinque conosco. Né? Sou indígena, presta atenção. Sou indígena, eu, Cambeba. Nos aguarde, governador, tá? E quero dizer, governador do estado do Amazonas, que nós, da população Cambeba, do Alto Rio Solimões, vamos nos aguardar futuramente. Pela sua incompetência, pela falta de humanidade, pela falta de compromisso, pela falta de coragem, coisa que o senhor não tem. Vou questionar aqui, fazer um questionamento, governador, sobre a Fundação Estadual do Índio. Uma instituição que foi criada, eu fiz parte dela também, da criação. O que a Fundação Estadual do Índio está fazendo pelas 64 etnias que existem dentro do estado do Amazonas? Né? Precisamos também, eu preciso dessa resposta, governador. A sua falta de mau caratismo, a grande incompetência que o senhor tem, eu nem sairia da minha casa. Né? Então fica o recado, governador. Se preparem para o futuro. Se preparem. Que esse indígena que está falando aqui não tem medo. E eu mostro a cara, governador. Aqui eu não estou puxando para lado A e nem lado B. Eu estou colocando aqui a minha indignação com a sua gestão.